Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, numa parceria da Roche com o Fleury. Meu nome é Javier Migueles, sou médico da Medicina Fetal do Fleury e coordenador da equipe de Medicina Fetal do Hospital São Luís. Hoje, vamos abordar 4 casos clínicos que ilustram a utilidade clínica, na prática, dos biomarcadores angiogênicos. Nosso primeiro caso, uma paciente de 39 anos, com antecedente de um parto normal, a termo, sem intercorrências, apresentando um discreto sobrepeso, mas com pressão arterial normal e exames de sangue absolutamente normais. No primeiro trimestre, ela realizou um rastreamento combinado que incluiu o Doppler das artérias uterinas, que se encontrava normal, e também os marcadores bioquímicos, incluindo o PLGF, que também se encontrava absolutamente normal. Com isso, o risco de desenvolvimento de pré-eclâmpsia ou restrição de crescimento foi muito baixo. No segmento, no segundo trimestre, também tudo se mantinha muito bem. A única coisa que não foi notado foi o aparecimento de proteínas na urina em pequena quantidade, 0,21 gramas por litro. E no segmento, no terceiro trimestre, essas proteínas na urina passaram a ser bem mais significativas, com cerca de 1,13 gramas por litro. E nesse momento foi realizado um ultrassom que mostrou desenvolvimento fetal bom, com crescimento normal, Doppler bom, e a presença de pequenos cálculos renais. Também incomodou no segmento que a pressão arterial, que ela era de 10/6, 9/6, no início da gestação, passou a apresentar um nível de 13/8. E também notou-se uma elevação nas transaminases, com TGO, TGP na casa de 50 e depois de 70. Então, já com umas 35 semanas, a médica que conduziu o caso ficou preocupada. Será que estou lidando com um caso de pré-eclâmpsia, com uma HELP parcial, que ainda a pressão está normal? Ou será que são achados laboratoriais que não têm significado? E nesse momento ela decidiu pedir um teste, os biomarcadores para pré-eclâmpsia, os marcadores angiogênicos, que nesse caso vieram absolutamente normais, um valor de 7,41, que é um valor excelente. Valores abaixo de 38 em qualquer idade gestacional praticamente descartam que o caso apresente pré-eclâmpsia, tanto em uma semana quanto no segmento em um mês. Muito pouco provável que esses casos desenvolvam pré-eclâmpsia. Isso deu uma segurança para a médica poder conduzir o caso de forma expectante e a gestação chegou nas 39 semanas com o nascimento de um bebê com peso adequado. E essa proteinúria ela persistiu após o parto e ela está em investigação. No momento foi um pouco prejudicada pela pandemia, mas não era de fato um caso de pré-eclâmpsia, não. Nosso segundo caso é uma paciente de 35 anos, ter-se gesta com histórico de 2 perdas. E nessas 2 perdas, ela fez uma investigação que mostrou um anticorpo antifosfatidilcerina, não chegou a caracterizar uma síndrome antifosfolípide, mas, por precaução, ela passou a usar o AS e o Clexane durante a gravidez. E essa é uma paciente que tinha um peso e uma altura normais, não era uma paciente que tinha sobrepeso, os exames laboratoriais absolutamente normais. No primeiro trimestre, ela tinha um Doppler das artérias uterinas, que mostrava índices de resistência um pouquinho altos, também mostrando a presença de incisura bilateral, mas ela não fez a bioquímica porque ela acabou fazendo o NIPT e também acabou não calculando o risco de pré-eclâmpsia. No segundo trimestre, os exames de sangue continuavam normais, mas o Doppler das uterinas mantinha um padrão com índices de resistência elevados. E aí, no terceiro trimestre, passou o crescimento fetal a ficar no percentil 9. E nesse momento, o líquido estava normal e a pressão, que era 10/6 no início da gestação, passou uns 12/8.
Nesse momento, então, o médico que conduziu o caso pediu uma rotina de hipertensão, que veio toda normal, sem proteinúria, e ele passou a pensar, puxa, será que esse bebê ele é pequeno porque os pais são pequenos, né, os pais eram pequenos, ou será que eu estou lidando com um problema na placenta, uma insuficiência placentária? E aí ele pediu os biomarcadores. E nesse caso, os biomarcadores vieram extremamente elevados, o valor de 343. E a gente sabe que valores acima de 110 em qualquer idade gestacional, eles são muito associados com o desenvolvimento ou de pré-eclâmpsia ou de uma insuficiência placentária grave, que pode exigir a resolução em pouco tempo. Nesse caso, o médico acabou internando a paciente porque a pressão arterial também acabou subindo e o índice de líquido amniótico caiu no segmento Doppler da umbilical acabou alterando também, em nenhum momento desenvolveu proteinúria e o crescimento fetal caiu dramaticamente abaixo do percentil 3. E nesse momento, então, com 36 semanas e 5, o médico decidiu fazer o parto e nasceu um bebê com 2,60 kg, abaixo, então, do percentil 3, em boas condições. Então, esse é um caso que ilustra a importância dos marcadores para a predição, tanto da restrição de crescimento quanto da pré-eclâmpsia, porque o exame ele precedeu os achados clínicos. No terceiro caso, uma paciente de 32 anos, essa já é uma paciente com sobrepeso importante, já um nível de obesidade, com um nível de pressão arterial ainda dentro do normal, já meio no limite superior, desde o início da gestação, exames de sangue em ordem. O rastreamento do primeiro trimestre estava normal do ponto de vista de cromossomopatias, mas não foi realizado o Doppler nas artérias uterinas, nem a bioquímica, então não foi calculado o risco de pré-eclâmpsia. Nesse caso, no segmento, no segundo trimestre, observou-se que havia realmente uma elevação nos índices de resistência das artérias uterinas, porém, o crescimento fetal ainda dentro do normal, próximo do percentil 10, pressão arterial normal, e no terceiro trimestre, aí sim houve uma redução importante no crescimento fetal, o crescimento abaixo do percentil 3, com uma posterior alteração no Doppler da umbilical, que passou a mostrar trechos de diástole zero. O paciente foi internado com uma pressão de 14/9, uma discreta proteinúria, não era um quadro clínico materno tão preocupante. O que preocupou é que logo que ela internou, ela passou a referir dor em hipocôndrio direito. Dor em hipocôndrio direito, numa paciente por pré-eclâmpsia, é sempre um sintoma que acende uma luz vermelha. Só que nesse caso, a paciente tinha um ultrassom de abdômen que revelava pequenos cálculos biliares. De novo, não é uma paciente que tinha uma proteinúria muito importante, tinha uma proteinúria de 0,25. Então, era uma pré-eclâmpsia, porém, não tinha nenhum sinal de gravidade a não ser esse sintoma. Então, ficou em dúvida, puxa, será que eu tenho que resolver essa gestação por conta desse sintoma? Ou será que ele está relacionado com o cálculo? E era uma gestação de 26 semanas, então é muito, muito cedo para a gente fazer um parto e pensar em uma boa chance de sobrevida. E no segmento, foi pedido então o teste dos biomarcadores para pré-eclâmpsia, os biomarcadores angiogênicos, e veio um valor de novo bem alterado, 216, que foi repetido depois de uma semana e subiu para 286. A gente sabe que valores que sobem são mais associados com o risco de complicações. Nesse caso, então, quando você tem um valor acima de 85, você tem uma grande probabilidade, em torno de 86%, de aparecer alguma complicação em até 2 semanas. E as complicações podem ser do ponto de vista maternos, por exemplo, uma HELP síndrome, ou podem ser também do ponto de vista fetal, com uma deterioração da insuficiência placentária. São marcadores que são melhores do que ácido úrico, transaminases, creatinina, ou mesmo do que a pressão arterial, para predizer complicações. Nesse caso em específico, a dor em hipocôndrio direito acabou melhorando depois de uns dias com o uso de analgésicos, porém, o quadro de insuficiência placentária deteriorou.
passou a haver uma diástole reversa, a pressão continuava boa, mas nos exames de vitalidade, que eram realizados 3 vezes por dia, passou-se a notar desacelerações persistentes, acabou-se então optando por realizar o parto com 27 semanas, 5 dias, nascimento de um bebê com 730 gramas, que nasceu até em boas condições, mas infelizmente acabou indo a óbito em torno de 19 dias. Nosso último caso, uma paciente de 32 anos, com antecedente de CAF, primigesta, com um peso e altura normais, um índice de massa corporal normal, exames de sangue normais no início da gestação, e no rastreamento do primeiro trimestre apresentava Doppler das artérias uterinas dentro do normal, de um lado, um pouquinho elevado do outro, mas o que chamava a atenção era o PLGF, que era um PLGF um pouco baixo, 0,66 múltiplos da mediana. Mesmo assim, no cômputo geral, com todos os fatores de risco somados, o risco de pré-eclâmpsia ficou em 1/400, que não chega a ser classificado como um risco alto, e, portanto, a paciente não tinha indicação de uso de AS profilático. No segmento, no segundo trimestre, notou-se uma elevação na resistência das artérias uterinas, a pressão normal, os exames de sangue todos em ordem, e no terceiro trimestre, esse Doppler das uterinas persistiu elevado. A médica ficou bem de olho na pressão arterial e notou uma elevação na pressão arterial, uma elevação para 16/10. E aí, então, ocorreu a preocupação. Puxa, será que eu estou com um caso que tem risco de complicar, que é melhor eu internar e acompanhar ela internada, ou é um caso que eu posso acompanhar no consultório de baixo risco? Com esse 16/10, ela acabou internando e a relação entre o soluble fluid e o PLGF veio extremamente elevada, de 350, reforçando a necessidade dessa paciente ser acompanhada e internada, porque a gente sabe que valores acima de 85, eles têm um alto risco de complicar. Nessa paciente em específico, a hipertensão foi piorando, ela chegou a ficar com a dose máxima de Aldomet e chegou a se cogitar a administração de uma segunda droga, porque a pressão não estava sendo bem controlada ainda. Não tinha proteinúria, em nenhum momento desenvolveu proteinúria, porém, ela teve também alteração de vitalidade, com desacelerações persistentes na cardiotoco, e foi realizado o parto com 31 semanas e 4 dias, com um bebê com peso ainda adequado, 1,420 kg, em boas condições. Porém, a mãe, no puerpério, acabou desenvolvendo um quadro de imminência de eclâmpsia. Então, vejam, de novo, os biomarcadores ajudaram tanto a predizer a alteração da vitalidade que ocorreu, quanto a gravidade do quadro clínico materno, que acabou se manifestando só depois do. Então, concluindo, eu queria deixar então como mensagem que os marcadores angiogênicos, eles são uma espécie de carga viral da pré-eclâmpsia, ajudam a gente a entender em que estágio da doença a gente está. E, portanto, eles são muito úteis no auxílio dos casos duvidosos. Também na estratificação dos riscos dos casos já confirmados e podem também ser utilizados em alguns casos de gestantes assintomáticas de alto risco. Eu queria deixar aqui o meu contato, agradecer a presença de vocês e eu fico à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigado.